Para muitos, a cruz foi o fim, o símbolo da derrota, do sofrimento máximo, da esperança esmagada. Naquele dia sombrio, no Gólgota, o mundo testemunhou a crucificação de um homem. Mas por baixo da superfície do desespero, algo monumental e inesperado estava acontecendo. Aquele que se proclamava o Filho de Deus, Ó meu o Senhor, Messias, estava ali, pregado, Deus. humilhado, aparentemente vencido. E se olhássemos com os olhos do principal adversário da humanidade, Satanás, aquele momento seria a sua maior conquista. O plano final para destruir a semente prometida, para silenciar a luz. Mas o que Satanás não compreendeu, o que ele em sua arrogância e limitada visão não pôde ver, era que a cruz não era o ponto final de sua vitória. Era o palco de sua mais devastadora e inesperada derrota. O plano do inimigo e o aparente triunfo. Desde o Éden, a guerra estava declarada. Satanás, o acusador, o ladrão de almas, estabeleceu seu domínio sobre a humanidade através do pecado. Seu objetivo era simples: manter a humanidade separada de Deus, destruir a criação divina e, acima de tudo, impedir qualquer plano de redenção. Quando Jesus surgiu, sua luz expôs a escuridão. Ele curava, libertava, perdoava, quebrava o domínio do pecado e da morte por onde passava. Para Satanás, ele era a ameaça existencial, o alvo principal. Então, o plano foi colocado em marcha. A traição, o julgamento injusto, a zombaria, a flagelação. Cada passo parecia uma vitória para as forças das trevas. Eles pensaram que estavam no controle. E ali, na cruz, enquanto o corpo pendia sem vida, o inferno deve ter explodido em regozijo. Eles haviam silenciado o Messias. Aparentemente, a escuridão havia prevalecido. A estratégia divina, a semente da vitória. Mas o que Satanás via como o fim era, na verdade, o ápice de um plano divino que estava em movimento desde antes da fundação do mundo. Um plano de redenção que ele, em sua miopia espiritual, não conseguiu decifrar. Lembram-se da promessa em Gênesis? A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que seu alcanhar fosse ferido. A cruz era o cumprimento literal dessa profecia. A cruz nem era apenas um instrumento de tortura e morte. Era o altar de sacrifício perfeito. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava ali para fazer o que nenhuma pessoa poderia: pagar o preço total pelo pecado da humanidade. A cada gota de sangue, a cada respiração com dificuldade, cada dor, Jesus estava desarmando a maior arma de Satanás, a condenação do pecado. Ele estava legalmente comprando de volta a humanidade do cativeiro. Então, por que Satanás caiu nessa armadilha cósmica? Como o príncipe deste mundo não viu que sua aparente vitória seria sua ruína? Primeiro, orgulho. Ele não podia conceber que Deus usaria a fraqueza aparente, o sofrimento, a humilhação, a morte como caminho para a vitória. Sua mente estava focada no poder terreno, na dominação, não na submissão sacrificial. Segundo, sua visão era limitada. Satanás não é onisciente. Ele não pode ler a mente de Deus. Ele agiu com base em seu entendimento distorcido, nas profecias que ele talvez tenha ignorado ou interpretado mal. Ele viu a oportunidade de eliminar Jesus fisicamente, pensando que ao matar o corpo, mataria a missão. Ele não percebeu que a morte era exatamente o portal que Jesus precisava atravessar para destruir o poder da morte e daquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Hebreus 2:14. A cruz foi, ironicamente, a maior jogada de xadrez divina. Satanás pensou que estava dando o checkmate, mas estava apenas movendo a peça de Deus para a posição perfeita para a vitória final. A prova irrefutável, a ressurreição. E a prova irrefutável de que a cruz foi a vitória e não a derrota veio 3 dias depois. A ressurreição. A morte não pôde segurá-lo. O sepulcro não pôde contê-lo. Aquele que Satanás pensou ter silenciado para sempre, levantou-se com todo o poder. Na ressurreição,
a vitória escondida na cruz foi revelada. Satanás foi despojado de suas armas principais, o poder do pecado e o aguilhão da morte. Ele foi publicamente derrotado. Colossenses 2:15. Essa vitória na cruz significa liberdade para nós. Liberdade da culpa do pecado, liberdade do medo da morte, liberdade do domínio das trevas. Vivendo na vitória. O mistério da cruz, um ato que parecia o fim, mas era o começo, onde a fraqueza humana se encontrou com o poder divino para desmantelar o império das trevas. Satanás planejou o mal, mas Deus o transformou em salvação para o mundo. Ele pensou ter o controle total, mas era apenas uma peça no plano mestre daquele que vê o fim desde o começo. A vitória escondida na cruz não é apenas um fato histórico, é a garantia de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o plano de Deus prevalece e a derrota do nosso maior inimigo já foi selada. Que essa verdade nos inspire a viver na liberdade e na certeza da vitória que foi conquistada para nós, sem que o adversário soubesse, até que fosse tarde demais. Compartilhe esse vídeo para iluminar a alma daquele que precisa muito do amor de Cristo. Inscreva-se aqui no canal Orações Restauradas para não perder futuros conteúdos que exploram as maravilhosos com este.